Voltamos com mais uma aula de matemática. Prazer, eu sou Jéssica. E na aula de hoje a gente vai ver Sistema Monetário Brasileiro e Lógica. Começando aqui então. No Brasil, a moeda vigente é o real. E o banco responsável pela administração e produção das cédulas e notas é o Banco Central. Ele emite moedas papel e moeda metálica. E aqui a gente vai conhecer elas, tá? E aqui a gente tem as moedas, tá? Lembrando que quando a gente está falando de dinheiro, a gente vai trabalhar aí com números racionais, números com vírgula, decimais, tá bem? Então, o 5, a moeda de 5 centavos, como que eu vou representar? Ela fica representada, gente, por 0,05. A de 10 vai ficar representada, então, como 0,10, tá bem? E a moeda de 25 eu coloquei nos dois modelos, tá, gente? Porque essa amarelinha aqui, ó, é mais comum da gente ver, mas essa cinza também existe, viu? Ela é válida. E aí a de 25 a gente apresenta 0,25. A de 50, 0,50. E um real é um inteiro, tá? Então eu vou representar assim. E aqui a gente tem as nossas cédulas de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e a mais recente, R$200. Agora que a gente vai trabalhar algumas operações para a gente entender como que funciona. Quero comprar uma camisa que custa R$50 e eu tenho 20. Quanto falta para comprar a camisa? E aí, quando se trata de dinheiro, a nossa mente ela raciocina mais rápido, né? Mas vamos fazer a operação. Quando eu tenho um determinado valor e quero chegar a outro, eu quero saber quanto falta, eu vou trabalhar aqui a subtração, tá bem? Vou realizar o cálculo, então. 50, e aí como a gente está trabalhando números racionais, eu vou colocar as vírgulas, tá, gente? Mas 50 e 20 é número inteiro, não seria necessário. Porém, eu vou colocar aqui para vocês. E dá 0 e 5 menos 2 é 3. Então, me falta aqui R$30 para eu comprar essa camisa, tá? Vamos aqui para baixo. Eduarda tinha um cofre no qual só colocava cédulas. Quando ela abriu o cofre, verificou que nele havia 2 cédulas de 20. E aí, o que a gente faz? Lembra lá naquela nossa aulinha sobre resolução de problemas? A dica que eu dou é, vamos anotando as informações, tá? E a gente economiza tempo, né? O nosso foco aqui, além de resolver corretamente, é economizar tempo. 2 cédulas de 20. O que mais? 8 cédulas de 10. Mais 2 cédulas de 5 e 4 cédulas de R$2. E a pergunta aqui é, quantos reais havia no cofre de Eduarda? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos resolver essas multiplicações, tá, gente? 2 vezes 20, 40. 8 vezes 10 é 80. 2 vezes 5 é 10, não é isso? E 4 vezes 2 é 8. E aí, para mim saber o total, eu vou só somar. Quatro mais 8 é 12. Então, vou ter aqui 120, tá? Porque 40 mais 80 é a mesma coisa que 4 mais 8, e aí eu acrescento somente o 0 à frente. 120 mais 10 mais 8. 0 mais 0 mais 0. 0 mais 0 mais 8 é 8. 2 mais 1 é 3. E 1 mais nada é 1. Então, Eduarda aqui tinha R$138 no cofre dela. Agora, mais um exemplo aqui, a gente vai trabalhar as moedas, tá bem?
Você tem um veículo em velocidade constante que consome R$ 1 em gasolina a cada minuto. A cada 1 minuto. E aí você sai para trabalhar às 14h45, às 2h45 da tarde, né? E chega em seu destino às 14h55, tá? Então, a primeira informação aqui, o que eu tenho? Eu saio para trabalhar às 2h45 e chego às 2h55. Então, eu levo aqui 10 minutos para chegar aqui ao meu trabalho. Tá. Você vai abastecer para repor essa gasolina gasta. Quanto que a gente gastou de gasolina? Ó, para cada minuto, eu gasto R$ 1. Então, se eu gastei 10 minutos, eu vou abastecer R$ 10. Então, se eu levei 10 minutos, eu vou gastar aqui R$ 10. Tá. Para repor essa gasolina gasta. Mas só tem moedas de 50 centavos. Quantas moedas você deverá gastar com a gasolina deste percurso? Então, para cada R$ 1, ó, R$ 1 aqui, eu tenho quantas moedas de 50 centavos? Eu vou ter 2, né? Então, isso aqui eu tenho, isso aqui, ó, 2 vezes 50 centavos. Se para cada R$ 1 eu tenho 2 moedas de 50 centavos, então basta multiplicar 10, que é R$ 10 que eu preciso, vezes as 2 moedas. Então, vou ficar aqui com 10 vezes 2. Vou obter o resultado, então, de 20 moedas, tá? Então, o resultado final aqui, ó, 20 moedas de 50 centavos. Agora vamos para as questões, tá bem? Ricardo, que adora guardar moedas, tem 60 moedas de 5 centavos. Novamente, que eu falei, o primeiro passo, vamos anotar as informações. 60 moedas de 0,5 centavos. Depois, ele tem 15 moedas de 10 centavos. 15 moedas de 10 centavos. Em seguida, 10 moedas de 25 centavos. 10 moedas de 0,25 centavos. Assim aqui tá feito. Mais 10 moedas também, só que agora é de R$1. 10 moedas de R$1. E algumas moedas de 50, algumas, né? A gente não sabe, então vou colocar aqui a letrinha X, 50 centavos, tá? Isso aqui foi as informações. Então, primeiro aqui a gente vai calcular, ó, 60 vezes 0,5. 60 vezes... Aí agora, Jéssica, não sei onde fica essa vírgula, esse zero, porque 60 não tem vírgula e o 0,5 tem. Lembrando que a gente também já viu nas outras aulas passadas como que realiza, né, gente? O 60 é um número inteiro, porém, ele possui uma vírgula invisível, né, em seu último número à direita, tá? É como se fosse 60, 00, 60 reais, tá bem? A vírgula tá bem aqui, ó. Só que como 60 é inteira, a gente costuma não usar. E aí eu vou só encaixar o 0,05, tá? Lembrando que a vírgula tem que permanecer na mesma coluna da vírgula. A vírgula não muda de lugar. 0,05, tá bem? E aí, após eu encaixar todo mundo em seu devido lugar, a gente vai efetuar a multiplicação, como a gente já sabe. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0 novamente. 5 vezes 0 é 0 novamente. E aí, agora 5 vezes 6, que é 30.
E aí, todos os outros resultados aqui vai dar zero, né? Eu vou só preencher, ó. Estou aqui no meu segundo zero, então o resultado eu vou colocar na mesma coluna, tá? Bem aqui, ó. Nessa terceira colunazinha aqui, ó. 0 vezes 0 é 0. Vou adicionar somente o 3 aqui. 3 mais 0 é 3, com mais 0 é 3 novamente. E esse meu zero aqui na frente ele não vai fazer muita diferença, tá? Mas eu vou colocar ele aí para vocês verem. Agora aqui, o que eu faço com o final, né? O resultado não é 30 mil, tá, gente? O que acontece? Essa minha primeira vírgula aqui, ó, eu tenho duas casas decimais após ela. Então, tenho duas casas aqui, ó. Nesse número de baixo, após a vírgula novamente, eu vou ter mais duas casas decimais aqui. Então, se eu somar esses dois, eu vou ter 4, tá bem? Eu vou ter, então, 4 casas decimais após a vírgula. Então, vou ter que ter 4 casas aqui, ó, para mim andar com a vírgula também. A vírgula tá no último, e aí eu vou andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. E ela vai ficar bem aqui. E aí, o que acontece? Eu vou ter R$3, tá? Por quê? Porque 3,00 é R$3. Então, tudo isso aqui, ó, 60 vezes 0,5, eu vou obter R$3, tá? E agora a gente vai calcular isso aqui, olha, 15 moedas de 10 centavos. Quanto que eu vou ter em dinheiro, então? E aí é uma conta que dá para você fazer até nos dedos, né, gente? De 10 em 10 centavos. Mas vamos fazer aqui o passo a passo para vocês. 15, novamente, vírgula 00, vezes 0,10. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0 novamente. 0 vezes 5 é 0 e 0 vezes 1 é 0. Tudo que for vezes 0 é 0, tá, gente? Agora 1. 1 vezes 0 é 0. Novamente, 1 vezes 0 é 0. Agora, 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 1 é 1. Novamente, aqui tudo vai dar 0, tá? Zero mais 5 é 5, mais 0 é 5. 1 mais 0 é 1. Novamente, contando as casas decimais aqui, eu vou ter 4 casas. Então, eu vou andar minha vírgula aqui, ó, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Vou ficar com esse resultado aqui, ó. R$1,50, tá bem? 1,50. E aí, eu posso colocar os 50 aqui, ou posso deixar só 1,5. Agora, a gente vai calcular essas outras moedas de 25 centavos que ela tem, tá bem? Cinco mais 0 é 5, mais 0 é 5. 2 mais 0 é 2, e o 0 aqui na frente. Novamente, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais após as vírgulas. Então, aqui no meu último número, eu vou andar minha vírgula 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, o resultado final aqui é R$2,50. R$2,50. Esse outro aqui, gente, eu vou ter 10 moedas de R$1. E aqui a gente vai calcular essas 10 moedas de R$1, tá bem? Bora lá. E 1 vezes 1 é 1. E agora a gente vai só somar tudo isso aqui. Cuidado para não se perder nessa ruma de zero. Novamente, 4 casas após a vírgula, andando 4 casas aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. A vírgula vem bem para cá. Quer dizer, então, que eu vou ter R$10. Lembrando, né, gente, que esses cálculos aqui, para você que já tem costume, trabalha,
ou então tem um cofre igual o Ricardo, com bastante moeda, você sabe calcular isso aqui na mente, né? Fiz o passo a passo para vocês acompanharem. Então, Ricardo tem tudo isso aqui de moeda, tá? A gente vai somar para ver quanto ele tem, o total de todas essas moedas. Então, 10 ele é maior, eu vou colocar em cima. Vamos somar isso aqui. 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 é 0, com mais 5 é 5. 5 mais 5 é 10. Eu vou ficar com 0 aqui embaixo e vou levar 1 para a minha próxima coluna. 1 mais 0 é 1. 1 mais 3 é 4. 4 mais 2 é 6. E 6 mais 1 é 7. E esse 1 aqui eu não tenho com quem somar, eu vou abaixar ele, tá? E a vírgula, ó, também na mesma linha, eu coloco ela aqui. Então, Ricardo tem tudo isso aqui, ó, de moedas, R$17. E a questão diz o quê? Que o total de todas as moedas é R$50, tá? Ele tem R$17 nessas moedas aqui, olha. E aí, a diferença, né, de R$17 para 50. Vamos aqui ver. Vamos só subtrair. 50 menos 17. E aí, novamente, como é número inteiro, eu não necessito colocar a vírgula e zeros na frente, tá? 0 menos 7 eu não posso, né? Vou pegar emprestado aqui do meu vizinho. Vou pegar aqui, ó. Vai ficar com 10. 10 menos 7, 3. E 4 menos 1 é 3. Então, vou ter R$33 aqui. R$33. Dividido em que, gente? Aqui, ó. Em moedas de 50 centavos, tá? Aqui eu tô dizendo, então, que eu tenho R$33 em moedas de 50 centavos. E o que que a gente quer descobrir? Quantas moedas de 50 centavos eu vou ter, tá bem? Eu sei que para cada R$1, eu tenho 2 moedas de 50 centavos, não é isso? Então, para R$33, o que que eu vou fazer? Vou multiplicar 33 vezes 2. Vou obter o resultado de 66. No caso aqui é 66 moedas, tá bem? A nossa resposta aqui vai ser o item C, 66 moedas de 50 centavos. Próxima questão. Paulo tem em seu cofre R$50. Vamos marcar aqui, ó, R$50. Sendo 6 cédulas de 5. Novamente anotando aqui as informações. 6 cédulas de R$5. E ele também tem 8 moedas de R$1. 12 moedas, então, de 50 centavos. E o restante do valor em moedas de 25. Novamente, o restante a gente não sabe. Vai ser aqui a nossa incógnita. O nosso xizinho, é o que eu não sei, mas eu vou descobrir. De 25 centavos. E aí, novamente, a pergunta. A quantidade de moedas de 25 centavos que Paulo tem é de... Novamente, outra questão seguindo o mesmo raciocínio, né? A diferença é que agora ele deu uma misturada de cédulas e moedas, tá bem? Vamos então ter que aqui, ó, multiplicar novamente 6 vezes R$5, 8 vezes R$1, 12 vezes 50 centavos. E aí o restante, a diferença do valor que der aqui, ó, a gente vai dividir em moedas de 25 centavos. Essa minha primeira conta aqui, olha, gente, 6 vezes 5. Qual a dica que eu dou aqui para vocês, olha? Quem assistiu as outras aulas já pegou o bizu. Vou multiplicar o 6 vezes o 5 aqui da frente. E 6 vezes 5, a tabuada, vocês podem até conferir, tá? É 30. E aí os zeros, ó, que eu não multipliquei, eu acrescento aqui no final, juntamente com a vírgula. Então, 6 vezes 5, eu vou obter o resultado de R$30. Segunda conta.
vou ter aqui 8 vezes R$1. 8 vezes R$1. Nosso truquezinho novamente, 8 vezes 1 é 8. E aí eu só acrescento, ó, a vírgula e os zeros. Então, 8 vezes R$1 é R$8. Agora aqui, ó, 12 vezes 0,50. 12. E aqui eu vou fazer da forma tradicional mesmo, tá, gente? Vamos acrescentar aqui os zeros e o 0,50, tá? Porque os 50 aqui, ó, o 5 ele não tá inteiro, né? E aí, pra gente não confundir, vamos fazer do tradicional. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 novamente é 0. 0 vezes 2 é 0 também. E tudo que for vezes 0 aqui vai ser 0. Agora, para o 5. 5 vezes 1, ó, na mesma coluna do 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0 novamente. 5 vezes 2 é 10. Eu vou ficar com 0 aqui embaixo e levar 1 para a próxima coluna. 5 vezes 1 é 5, com mais 1 é 6. E aí, coluna do 0 novamente. Vou abaixar aqui o 6 e o 0 na frente. Novamente, eu tenho 4 casas após a vírgula. Então, eu vou andar 4 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou ficar com a vírgula bem aqui. Isso quer dizer, então, que 12 vezes 50 centavos é R$6, tá bem? Então, esses valores aqui são os valores que ele tem. E a gente quer saber quanto que falta para R$50, que ele disse que no total ele tem 50, né? Então, a gente vai somar aqui, ó, para ver quanto que dá. 30, números inteiros, novamente eu não vou adicionar os zeros, tá, gente? 8 mais 6 é 14. Vou ficar com 4 aqui embaixo e vou elevar 1 aqui para a próxima coluna. 3 mais 1 é 4. E aí, no total aqui, olha, ele tem R$44 nesses estilos aqui, ó, nas cédulas e nas moedas. Para R$50, me falta quanto? Vou fazer aqui, mas eu tenho a certeza que vocês sabem. O 0 eu não posso subtrair, né? Vou pegar aqui emprestado, tá? Que vai ficar com 10. 10 menos 4 é 6 e 4 menos 4 é nada. Então, aqui falta R$6. R$6. E aí, ele tá me dizendo que esses R$6 é tudo em moeda de 25 centavos. Então, vamos aqui, olha. Para R$1, eu vou ter, então, quantas moedas de 25 centavos? Né? Eu vou ter 4 moedas de 25 centavos. Que aí, quando eu for somar, né, essas 4 moedas, eu vou fechar um inteiro, R$1. Então, eu quero descobrir R$6. Então, vou multiplicar 6 vezes 4. E aí, 6 vezes 4, eu vou obter o resultado de 24 moedas. Então, nosso item correto aqui é o item C. 24 moedas de 25 centavos. Próxima questão. Mariana comprou uma bolsa por R$ 88,80 e uma calça por R$ 120,80. Ela pagou com 2 notas de 100 e uma nota de 50. O valor do seu troco foi. Então, primeiro a gente vai somar aqui quanto Mariana gastou. Mariana comprou a bolsa de R$ 88,80 e uma calça de R$ 120,80. A calça mais cara que a bolsa, mas tudo bem, acontece. Somando aqui então, ó, 0 mais 0 dá 0. 8 mais 8 é 16. Fico com 6 e elevo 1. 1 mais 8 é 9. 8 mais 2 é 10. Vou ficar com 0 e vem 1 para cá. E 1 mais 1 é 2. Colocando a vírgula. Mariana gastou aqui R$ 209,60, tá?
E aqui diz que ela pagou com 2 notas de 100. Então, 2 notas de 100. Eu vou ter, então, R$200. E uma de 50. Mariana aqui pagou com R$250. E agora, a gente vai ter que subtrair esse valor de 209,60 centavos de 250, para saber o valor do troco dela. 250, aí aqui a gente vai ter que acrescentar as vírgulas na frente, tá? Porque eu vou ter o 60 aqui, olha. E agora a gente vai subtrair. Essa arruma de 0 aqui, vamos acabar pegando emprestado do 5, tá bem? Então, bora lá. O 5 aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 10. Só que esse 10 também eu vou pegar emprestado dele, vai ficar 9. E vem um pra cá. 0 menos 0 é 0. 10 menos 6 é 4. 9 menos 9 é 0. 4 menos 0 é 4. E 2 menos 2 é 0. Novamente, cadê a vírgula? Está bem aqui, ó, seguindo a ordem. Então, sobrou aqui, ó, gente, R$40,40. O nosso item correto aqui é o item B. E aí, vocês observem que os itens, as diferenças, gente, tá só nos centavos mesmo, viu, ó? Então, atenção para você não errar o seu cálculozinho aqui, tá bem? Agora, a gente vai entrar no assunto de lógica, tá bem? Noções de lógica. A lógica pode ser entendida como o estudo do raciocínio dedutivo. Nos ajuda a desenvolver inferências, que é exatamente raciocínio, nos dando suporte para analisar, justificar e argumentar em diversos contextos, tá bem? E aí, um dos princípios de lógica é sobre a proposição. O que seria a proposição? É uma declaração ou uma sentença composta por palavras ou símbolos, tá? Coloquei símbolos porque matemática, né, a gente usa bastante símbolos. Que possui um valor lógico de verdadeiro ou falso, tá bem? Verdadeiro ou falso. Então, vamos entender aqui, ó. O que seria uma proposição? A proposição, gente, ela tem que fazer sentido, seja para verdadeiro ou seja para falso, tá bem? Então, se eu posso agregar um valor de verdadeiro ou falso para essa sentença, é uma proposição. Analisando melhor aqui, ó. 3 mais 2, eu coloquei igual a 7. É falso, tá bem? É falso. É uma sentença falsa. Tranquilo, tá errado. Porém, é sim uma proposição. Por quê? Porque tem uma afirmação e tem uma estrutura, tá bom? Um outro exemplo. Ceará não está localizado na região sudeste do país. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Isso aqui é verdadeiro. O Ceará não está localizado no sudeste do país. O Ceará está no nordeste do país. Então, eu consigo agregar um valor de verdadeiro para isso, tá bem? Então, o que é proposição? É quando eu tenho uma informação, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma frase e eu consigo agregar um valor de verdadeiro ou falso para ela. Se tiver verdadeiro, ok. Se tiver falso, ok. Não importa. O que importa é eu conseguir agregar esse resultado a ela, tá bem? Outra coisa, outro exemplo. Lucas nasceu na cidade de Fortaleza. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso aqui não vai ter como você saber se é verdadeiro ou falso. É tipo assim, faço aniversário em abril. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Você não vai saber por quê? Porque você não me conhece, né? Então não tem como você agregar um valor de verdadeiro ou falso. Mas na questão ela vai lhe dizer, né? Então se na questão ela lhe passar a informação de que Lucas realmente nasceu na cidade de Fortaleza, então isso aqui vai ser verdadeiro ou também pode ser falso, tá? Vou colocar aqui os dois. Porque a gente não sabe quem é Lucas, não sabe se realmente Lucas nasceu em Fortaleza. Mas, dependendo do contexto da questão, você vai poder sim agregar um valor de verdadeiro ou falso, tá bem? Agora, o que não é proposição? São sentenças que não recebem valor lógico de verdadeiro ou falso.
Então, aqui, ó, proposição é uma declaração ou sentença, tá bem? E aqui eu tenho algumas sentenças de exemplo de que não vai ser uma proposição. Coloquei um aqui, ó, uma sentença exclamativa. Exclamativa já está falando de exclamação, né? Vai ter o ponto aí. E aí eu coloquei como exemplo eita. Eu chego aqui, eita. Esse eita é verdadeiro ou é falso? Não tem como aplicar uma sentença de verdadeiro ou falso para um eita. Então, o eita, né, que é uma sentença exclamativa, ela não é uma proposição, tá bem? Outro exemplo, é uma sentença interrogativa. Então, estou interrogando, estou fazendo uma pergunta. E aí eu chego aqui, Isaac, que horas são? Aí o Isaac vai chegar para mim, falso. Não faz sentido, tá bem? Então, a sentença interrogativa não é proposição, por quê? Porque eu não consigo agregar valor lógico de verdadeiro ou falso, tá bem? Outra sentença é a imperativa, tá bem? É como se fosse uma ordem. Por exemplo, abra a porta. Não tem, novamente, como agregar um valor de verdadeiro ou falso, tá, gente? E as sentenças abertas? É aquela afirmação que fica em aberto, não dá muitas informações. Ele foi o melhor jogador daquele ano. Ele quem? Que ano? Então não tem como agregar verdadeiro ou falso se eu não sei nem quem era o jogador, quem era o ano de que time, tá bem? Então, exclamativa, exclamação, interrogativa com ponto de interrogação, ó, pergunta. Imperativa, como se fosse uma ordem, né? Não existe uma ordem verdadeira, uma ordem falsa. E as sentenças abertas, sem muitas informações, e aí fica algo faltando, tá bem? Então vamos aqui para a questão para ver se você está me acompanhando no que eu estou querendo dizer. Quantas das seguintes sentenças abaixo são proposições? Então vamos analisar cada uma. Meu Deus, que chuva forte! Eu tenho aqui, ó, uma exclamação. Eu tenho esse pontinho aqui. E eu acabei de dizer que quando tem um ponto de exclamação, não vai ser proposição. Por quê? Meu Deus, que chuva forte. Eu posso agregar valor de verdadeiro ou falso nisso? Não, né? Então, essa aqui não é uma proposição, tá bem? Dia 20 de setembro, comemora-se a Revolução Farroupilha. Eu não sei nem o que é isso. Não precisa você saber o que é, tá bem? O que tem que fazer sentido é a lógica. Existe uma lógica de que no dia 20 de setembro é comemorado a Revolução Farroupilha? Sim. Não precisa ser verdadeiro, pode ser falsa também essa afirmação. Porém, eu preciso ter uma estrutura, né? Eu estou dando o dia e estou dizendo o que é comemorado nesse dia. Então faz sentido. Se vai ser verdadeiro ou falso ou não, aí eu já não sei. Mas isso aqui é sim uma proposição, tá bem? Qual o significado do feriado 7 de setembro? Uma sentença interrogativa. A pessoa chega e pergunta qual o significado do 7 de setembro. Aí você vai dizer verdadeiro ou falso? Não. Então, se você não pode responder como verdadeiro ou como falso, não é proposição. O ônibus escolar está abastecido de combustível. É verdadeiro ou falso? Quando eu puder responder como verdadeiro ou falso, então é sim uma proposição. Motorista, calibre os pneus do ônibus. É uma ordem. Não tem como eu agregar valor de verdadeiro ou falso nisso, tá? Então, isso aqui não é uma proposição. Então, eu vou ter aqui, então, ó, uma, duas proposições. E aqui o nosso item correto é o item B, tá bem? E aí, é claro que em lógica, a gente também trabalha com sequências, tá bem? E aí, na sequência lógica, não tem muito o que fazer, gente. É ler o enunciado com atenção, reconhecer se há padrões e analisar as alternativas, tá bem? Se você ficar com dúvida, analisa aí os itens da questão para ver se realmente está batendo com o teu raciocínio. Aqui eu tenho 1, 3, 5, 7. E qual é o próximo número? Aqui, ó, tem os números ímpares e eu também estou somando de 2 em 2. 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5 e 5 mais 2 é 7. 7 mais 2, então, o próximo número aqui seria 9.
Próximo exemplo. Eu tenho números pares, tá bem? Mas não são todos os pares, né? Vamos analisar. 2, 4, 8, 16 e 32. Eu estou vendo aqui um padrão de quê? É sempre o dobro, né? O dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8 e o dobro de 16 é 32. Então, todos esses números aqui, olha, está sendo multiplicado por 2. Então, meu próximo número aqui vai ser 32 vezes 2, que vai ser o 64. Esse último padrãozinho aqui, olha, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Como assim? Aqui a gente está somando os dois números antecessores. 1 mais 1, eu vou obter o 2. Aí agora, olha, o 2 mais 1, eu vou obter o 3. O 3 mais 2, eu vou obter o 5. Agora, o 5 mais 3, eu vou obter o 8. E agora, o 8 mais o 5, eu vou obter qual número? Então, meu próximo número aqui vai ser o 13, tá bem? 8 mais 5 é 13. E aí, se eu quisesse também saber o próximo número, depois do 13, bastava somar o 13 mais 8. Questão. Determine o próximo termo. 4, 14, 15. Vamos aqui analisar. 4 é par, 14 é par, mas o 15 é ímpar. Tá, a sequência não é de 2 em 2. Também não é de 3 em 3. 4 mais 10, 14, mais 14 mais 10 não vai ser 15. E agora? Gente, talvez as sequências, os padrões, nem sempre vai ser somando, nem sempre vai ser um cálculo, tá bem? As sequências, os padrões também pode ser por palavras, talvez nem a palavra toda, talvez só a primeira letra. Porque analisa aqui, ó, vamos escrever o 4. Como se a gente escreve 4 por extenso? Vamos escrever aqui, ó, 4. Próximo aqui é o 14. O próximo é o 15. O que tem em comum aqui entre eles, gente? Todos começam com esse, ó, QU. Então, se você não encontrar nenhuma lógica matemática para os números, para a sequência, você anota, escreve, que possa ser que a lógica seja aí na gramática, tá bem? E aí agora basta a gente pensar aqui, ó, qual deles vai começar também do mesmo jeitinho. 40 a gente já sabe que começa com o quê? E aí o 16 começa do mesmo jeito? Não, né? O 20 também não. E o 31 muito menos. Então o único item aqui vai ser o item A. Questão 2. Os cartões abaixo seguem uma sequência lógica. Tá, segue aqui uma sequência lógica. Logo, o valor que pode ser colocado no último cartão é... O último cartão tá bem aqui, né? Espaço vazio. As letras A, B, C, D, E, F. Tá na ordem alfabética, beleza. Agora os números. 1, 2, 4, 6. Aí do nada um 3 aqui, gente. E aí se você tiver com pressa, não tiver com cabeça para essa questão e você chuta, gente, você chutaria o quê? Lembrando, né, que como a gente está numa prova, é importante economizar tempo. Se tá com dúvida, uma dificuldade na questão, deixa ela para depois, vai logo fazendo as que você acha mais fácil, tá? Essa aqui ela vai usar um pouquinho mais do nosso raciocínio. E aí, bora lá. Qual o padrão aqui? As letras estão em ordem alfabética, beleza. Agora, vamos para os números. Vou colocar aqui se é ímpar, se é par, para ver se existe alguma coisa em relação entre eles, tá? O número 1 é ímpar. Vou colocar aí de ímpar. Aí o 2, ele é par. O 4, ele é par também. O 6, ele é par também. E o 3, ele é ímpar. Então, eu tenho aqui ímpar, pá, pá, pá. Ímpar. Dá até para fazer a musiquinha. Ímpar, pá, 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 ímpar. E se eu fosse esse mesmo padrão, o próximo número seria ímpar ou par? Seria par.
Porque aí seria tipo assim, ó, ímpar, pá, pá, pá. Ímpar, pá, pá. Aí, mais lá na frente teria outro ímpar, né? Então, o padrão aqui que a gente consegue analisar, o padrão é exatamente esse, gente. Ímpar, pá, 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 ímpar, pá, pá, pá. Tá bem? Então, se aqui é 3, o próximo vai ser um par. E nos nossos itens, o único item que possui o número par é o item D, que é o 8. Tá bem? E aí foi o que eu falei antes, né, gente? Se ficar com dúvida, confere os itens, tá bem? Se você ficou com dúvida se realmente a sequência era essa, os itens, vai ter algum número par? Tem, e só é um, que é o número 8, né? Então não teria nem outro para ficar a dúvida, é o 8 mesmo, tá bem? Então aqui na sequência lógica, a gente, além das proposições, que a gente tem uma regrinha, né, a conferir se é verdadeiro ou falso, o que a gente pode fazer é ler o enunciado com atenção, anotar as informações, ver se realmente tem algum padrão, se é numérico esse padrão, se é de operações ou se é na gramática, tá bem? E analisar as alternativas. E a nossa aula de hoje fica por aqui e até a próxima.